Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlinhos. Eu me chamo Letícia. Este é o nosso Sebastian. E nós somos a família leitora. E hoje, gente, se o nosso pacotinho deixar, nós queremos fazer mais um vídeo para vocês. Caso você não tenha assistido, no vídeo anterior, contamos uma história para o Sebastian no quarto do Sebastian. De um livro que nós ganhamos na semana quando o Sebastian nasceu. E eu espero que você tenha gostado e caso não tenha assistido, dá um pulinho lá, tá bom? Curte, compartilhe e se inscreva. Com seus amigos, Isso e se aí. inscreva no canal. E hoje nós vamos falar sobre o Crônicas de Amor e Ódio, da autora Mary E. Pearson. Esse livro da editora Darkside. Essa trilogia linda. Trilogia da editora Darkside. Darkside, patrocina a gente é chonado em vocês. Na verdade, já fica o erro de gravação. Temos até nosso coração Darkside. Eu fui mostrando o livro ao contrário, gente, mas agora eu acertei a consequência. Dá pra ver nosso coração Darkside? Eu não sei, mas tá ali em cima. Tá ali em cima em algum lugar, procure. Mas fica aí a dica, você essa edição Darkside. Onde conta a história da princesa Lia, princesa Gisélia. Quem é ela? Uma princesa que foge do reino, onde ela é considerada a primeira filha. E as primeiras filhas, elas são conhecidas por terem dons especiais, onde os reinos acabam se aproveitando disso para conseguir sucesso. Então a história já começa a ficar interessante. Sim, ela está prometida a um príncipe do reino vizinho, porém, ela manda um convite pro príncipe. Príncipe, quer me conhecer? E ele nem responde. E ela fala assim, olha que consideração do meu futuro marido. Legal. Ela fala o quê? O quê? Vou sair fora dessa. E aí ela combina com uma amiga dela, que organiza ali a limpeza do quarto dela. Gente, não é Covid, é uma vontade de espirrar que tá dando. E aí ela combina com uma amiga dela uma fuga. Porque ela quer viver a vida dela. Ela quer ter um grande amor. E aí elas fogem. Tanto é que a capa, você percebe, olha só. Então, porque eu observando a capa assim, eu vou falar pela experiência por não ter lido, claro. Pela falta da experiência. É uma jovem, onde ela, aparentemente aqui ela está observando um reino, porém existe alguém. Eu acho que é o assassino. Que está seguindo ela aqui. Mas quando ela foge, o que esse príncipe que aparente, então vamos dizer que ele foi rejeitado. Ele vai atrás dela. Ele vai atrás dela? Vai atrás dela a fim de vingança. Também vai atrás dela um assassino. Esse que eu acho que esse aqui deve ser o assassino, que é pela roupa, né? Pelas vestimentas. Por quê? Mais rústico. Por quê? Não tá vestido de realmente, ele vendo assim, gente, olhando aqui, ele também parece até um ninja. E ele vai atrás dela. Perceber que é alguém misterioso. Ele vai atrás dela também. Por qual motivo? Enviado pelos bárbaros. Os bárbaros são pessoas que foram rejeitadas por ambos os reinos. Pessoas excluídas pela sociedade. E eles resolvem matar a princesa para ficar mais conhecidos. Afinal de contas, matou a princesa. O que acontece? O assassino se apaixona por ela e o príncipe também se apaixonam por ela. O príncipe mesmo pode ser rejeitado? Ele vai se arrepender de não ter ido visitar a princesa. Ter mandado pelo menos uma florzinha. Exatamente. Ambos se apaixonam por ela e ela vai viver nesse primeiro livro um dilema com quem? É porque assim, eu olhando a capa, ele dá a sensação de uma pessoa nova e aparentemente dá a sensação de inocência. Exatamente, porque quando ela saiu do reino, ela era uma menina, uma princesa, né, gente, que vivia nas regalias do reino, que resolveu conhecer o mundo afora. Então ela tinha uma personalidade de uma criança. Tanto é que no casamento dela, quando a mãe dela tá preparando ela, que eles tinham os rituais de preparo de noiva, que fazem renas pelo corpo, tem um momento que eles fazem uma oração diferente para ela. Tanto é que um dos nomes do meio dela, porque princesas tem 50 nomes, o que eles fazem? É uma oração e um desses desenhos se tornam permanentes, como se fosse uma tatuagem. E conforme ela conta na história, ela lava, isso não sai. Tanto é que ela queria muito tirar esses desenhos, porque isso indicava que ela era princesa
talvez tivesse fugido, a princesa que fugiu. E de fato, ela tinha algum superpoder? Compre o livro, Isso não pode contar. vai ter que ler os 3. Então, o que acontece? Um deles, ou o príncipe, ou o assassino, sequestram ela. Porém, o outro, que ela acaba tendo uma correspondência de amor, Deixa eu ir por assim... vez. Cuidado E a com o mão já burrinho. tá cansando. Então, como ela se apaixona por um deles, que ela vai se apaixonar, que ela vai ter um vínculo a mais, resolve ir em busca dela, da princesa. Tanto é que no final desse livro aqui, que eu comprei ele no sebo, eu precisava ler o segundo e o terceiro. Por quê? Não é aquele tipo de livro que você fica assim com o final. Pode ser que vai ter uma continuação, pode ser que não. O final Ele já dele, te dá um gatilho. ele dá, porque ela chegou no lugar, o outro chega junto com ela tá com o outro que sequestrou, com aquela raiva. Então assim, você fica imaginando, o que vai acontecer com essa princesa agora? Então, pelo jeito, o primeiro livro ele é rico de acontecimentos. Exatamente. E quando eu li, eu não estava grávida. Então eu estava com a minha cabeça assim, muito boa. Eu li esse livro aqui muito rápido na época. E ele é mais curto que o outro. Mesmo. O segundo, vamos gente, vamos que tá mexendo aqui, ai meu Deus do céu. Pacotinho querendo O segundo livro, você percebe que a Darkseid teve até um cuidado com o marcador de página, que combina com o vestido da princesa. Ela tá caminhando no meio de ruínas. E realmente, ela vai andar no meio de ruínas, nesse lugar onde ela tá. Então, mas eu lembro que na época quando você leu isso aqui, você falou que teve um pouco mais de dificuldade de ler. Sim, eu estava numa dificuldade, assim, um barrigão. Uma gravidez. Tava esperando um pacotinho de 5 quilos aqui e muita azia. E é um livro que, na verdade, eu acho que o problema fui eu. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando tá lendo um livro, porque às vezes o problema não é o autor, não é a escrita, não é a edição. O problema é você que está passando por alguma fase na sua vida que não permite que você tenha concentração. E aí você apenas fica virando página. E quando você leu ele, qual foi a sua sensação? Assim? Na época foi maçante. Mas hoje, depois que eu terminei de ler o terceiro, eu entendi que ele amarra o primeiro e o terceiro. Então, porque ele vai explicar os segredos da princesa. Tá. Ele vai explicar os segredos da vida dela, o porquê do nome dela. Vai explicar as traições que o reino dela tá sofrendo. Pra aí você embarcar no terceiro. Então seriam assim. Só pra ver se eu entendi. Início. O primeiro, Início, meio fim. acontecimentos. Segundo, explicações. Sobre o porquê, da onde veio, o porquê aconteceu, seria isso. O que você bate tá acordando. Isso aí. É isso aí, gente. Vamos pro terceiro, tá bom? O terceiro, ela consegue se libertar, talvez, daquele lugar onde ela foi enviada no segundo. Porém, ela precisa libertar o reino dela. Talvez o reino do príncipe e talvez o mundo dos bárbaros. Então ela vai ter que... Então estamos ricos de acontecimentos mais uma vez. Sim. Porém, durante a história, ela foi acusada de assassinato do irmão. Deixa eu tirar uma dúvida. A capa do livro, ele já identifica ela como uma guerreira. Sim. E eu sou apaixonado por livros sobre guerras medievais, esse tipo de coisa. Em torno dela, nós já temos aqui alguns guerreiros, como se fosse uma guerra mesmo entre... Posso dar uma descrição das 3 capas? Que para resumir muito? Mostra a primeira. Opa. O que acontece? Quando a gente é jovem, a nossa tendência de fugir dos problemas é muito grande. Ela é jovem, certo? Fuga. Segundo livro, tá começando a descobrir a vida. Então ela começa a buscar o conhecimento. Nas ruínas, ela acaba descobrindo, tendo que ler mais, buscar conhecimentos. O terceiro, ela se empoderou. É a vida dela. E quando ela pensa na vida dela e ela tem conhecimento e sabedoria, ela também luta pela vida dos próximos. Então aqui ela é uma mulher... Ela conseguiu seguir a sua vida. Exatamente. Ela está escrevendo a história dela. Interessante. E aqui ela é uma mulher, certo? Sim. Não uma menina mais. E ela se empodera e ela vai lutar pelas suas próprias decisões. Pelas decisões dela e pelas escolhas dela em busca de tornar o mundo melhor para todos. Show de bola. Vale muito a pena. As capas, elas falam muito. Eu poderia passar horas e horas aqui falando sobre o livro, gente. Mas só de você olhar essas capas, e quando você realmente lê as histórias,
você percebe isso pra sua vida. Que a gente, somente você, se você tiver a nossa faixa etária de idade, né? Quando a gente é mais jovem, a nossa tendência de fugir dos problemas, deixa pra lá, tanto faz. E aí conforme você vai amadurecendo, igual no segundo, que ela é obrigada, não tem como ela sair dali como ela fugiu dos pais dela no primeiro, e aí ela busca conhecer, saber o porquê da história dela, porquê daquele nome, porquê da primeira filha, e aí ela começa a conhecer outras pessoas e começa a perceber que a dor dela não é maior do que a dos outros. Quando ela percebe que ela não é o centro do universo, ela amadurece. E ela começa a se empoderar de uma tal maneira que no terceiro ela luta. Ela luta mesmo. Por aquilo que ela acredita. Gente, tem uma luta que é fenomenal. Caramba. Tanto é que no final do terceiro livro eu ficava assim, Carlos do céu, esse livro tá acabando o livro. Essa autora, eu ficava assim, gente, o que essa autora tem na cabeça? Ela vai deixar isso tudo pro final da última página? A Letícia falava assim, nossa amor, tá faltando poucas páginas e tem tanta coisa pra acontecer e como vai ser? Vai ser tudo em 3 páginas? Porque no terceiro livro, era um desespero. Você acha que é o fechamento dos 2 livros. E não, eles trazem coisas novas, informações novas pro fechamento. E aí você fica assim, naquela coisa, e aí? O que vai acontecer? Isso já chamou muita atenção. Vale muito a pena. O final não é tão surpreendente. Os capítulos são capítulos pequenos. Isso eu não gostei porque eu gosto de capítulos longos, porque às vezes você tá com aquela preguiça. E o livro, ele traz muitos pontos de vista. O da princesa, que é a maioria contado nos principais capítulos. Do Caden, que acho que é o assassino. E o Raf, que é o príncipe. Eu não lembro a ordem deles agora, que eu tô dormindo pouco, gente. Memória tá ruim, então eu tô tomando ômega 3. E a história da amiga dela, que também é o ponto de vista da amiga que fugiu com ela. Mas vale muito a pena vocês lerem a história. Vale muito a pena comprar. A gente vai deixar o link na descrição aí pra vocês estarem lendo sobre o livro. E é isso que vai acordar. Acordou. Gente, vamos terminar, porque o pacotinho já abriu o olho e é questão de tempo pra ele fazer a gente Ou ele vai fazer umas carinhas lindas, ou ele vai chorar, né, filho? O que você decide pra gente? Acordou! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe com seus amigos. Curtam o vídeo. Nos sigam nas nossas redes sociais. Vamos colocar na descrição aqui o livro. Caso vocês tenham gostado, tenha a oportunidade de talvez comprar o primeiro e ver se você gosta para pegar o restante. E é isso. Nosso pacotinho acordou, gente. Agora a gente tem que ir mesmo. É isso, tá gente. Bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima.